Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pronto Socorro das Irmãs Clarissas. Nós geralmente filmamos os nossos encontros, contudo, a gravação ficou muito a desejar e nós decidimos, por fim, fazer um pequeno resumo daquilo que a gente discutiu na ocasião. Bom, nós falávamos sobre as fugas psicológicas inspirados neste livro da Joana de Ângeles chamado Conflitos Existenciais. Pois bem, todos os seres humanos, eles possuem mecanismos de fuga que estão ligados ao nosso sistema nervoso simpático, que é acionado de forma instintiva todas as vezes que nos vemos em situações de perigo. Então imagine que você está passando pela rua, você vê um ladrão, você vê uma pessoa que pode te apresentar algum tipo de risco de vida, ou você está passando por uma situação que pode acometer um determinado acidente. O que você vai fazer? Automaticamente você vai fugir, sair correndo daquela situação de perigo ou lutar. Isso é instintivo, é automático. A gente não pensa, né? E esse sistema, ele foi projetado para que a gente realmente não pense, para que a gente possa preservar a nossa espécie. Se você está passando por uma situação de ameaça, de perigo, e você pensar, pronto, você já morreu. Acabou a sua oportunidade de continuar vivo. Então, esse sistema, ele gera um apagão no nosso córtex pré-frontal, que é onde fica a nossa capacidade de raciocinar sobre os acontecimentos da vida. Então, essas fugas, muitas vezes, são importantíssimas para nós. Contudo, ela não pode ser uma determinante na nossa vida. Essas fugas e essas lutas, elas não podem ser uma constante em nossas vidas. Precisamos usar outros mecanismos para acionar o sistema parasimpático, que desaciona esse sistema de luta e fuga e nos ajuda a raciocinar diante das situações que estamos vivendo. Porque esse sistema, ele não é acionado, o sistema parasimpático, ele não é acionado simplesmente em situações que de fato estamos sendo ameaçados. Todas as vezes que precisamos entrar em contato com algo conflituoso em nossa psique, ele também é acionado. E nós vamos postergando a resolução daquela situação, porque pode representar algo para a gente muito doloroso. Contudo, o que a Joana nos fala é que postergar isso, procrastinar isso, pode ser muito mais doloroso do que enfrentar isso com coragem. Então, é importante a gente utilizar recursos valiosos que nós temos e nem sabemos que temos para, com coragem, enfrentar essas situações. É uma fuga ilusória. Nós não conseguimos fugir disso enquanto nós não resolvermos isso, enquanto nós não encararmos essas situações que nos causam tanto pânico, né, e que o nosso organismo entende como sendo algo que pode acabar com a nossa vida. Então, a fuga, entre aspas, disso, ela é utilizada através, por exemplo, da religião. Podemos usar a religião para fugir de coisas que precisamos entrar em contato dentro de nós. O trabalho, a indiferença é um mecanismo de fuga, a drogadição, os vícios, a compulsão pela comida, por comprar, por consumir. Tudo isso são espelhos, né? São reflexos, comportamentos, melhor dizendo, que nos mostram que estamos fugindo de algo. Por que estamos fugindo daquilo, né? Então precisamos refletir. Quando eu sei que eu estou fugindo ou não?
Quando aquilo é muito intenso e eu não abro, não consigo parar para refletir sobre aquilo na minha vida. Eu já faço, eu já vou, eu já me mergulho naquilo e não paro para refletir. Então, eu estou no sistema parasimpático, fugindo daquilo, utilizando outros mecanismos de fuga. Não consigo parar para raciocinar. Parar para raciocinar me incomoda, né? Então, eu estou num processo de fuga. Então, a proposta que a Joana nos dá para enfrentarmos isso é olharmos quais os recursos valiosos eu tenho dentro de mim que podem me ajudar a superar isso, porque a vida na Terra nos impõe diariamente uma necessidade de olharmos para isso. Hoje em dia a gente tem, dentro da psicologia, uma área chamada psicologia positiva, que vem estudando a força e o poder que determinadas características positivas favorecem para nós seres humanos. Então, é uma área da psicologia que vem estudando como podemos usar recursos internos valiosos, que são essas chamadas características humanas positivas, para lidar com as situações desafiadoras da vida e não fugir e não postergar. Porque, como eu falei anteriormente, a gente foge ilusoriamente, aquilo vai com a gente onde a gente for, almoça com a gente, dorme com a gente, namora com a gente. Todas essas questões estão dentro de nós. E enquanto a gente não resolve isso, elas vão permanecer dentro da gente. Então, por isso que fala que é uma fuga ilusória, né? Muitas vezes a gente não tem condições de passar por isso sozinho. Então é muito importante a gente procurar ajuda, né, de um profissional que nos oriente, que nos ofereça, que nos ajude a encontrar esses recursos internos para lidar com isso. Bons livros, bons vídeos, e a espiritualidade está sempre nos orientando o uso da oração como uma ferramenta poderosíssima, não para fugir mais uma vez, porque tudo eu posso usar como mecanismo de fuga, até a oração. Ao invés de fortalecer esse mecanismo de fuga, nós poderíamos usar a oração como uma proposta de fortalecimento, de orientação, de condução, né? Nos humildando diante de fatos que as nossas imperfeições nos impedem de encontrar o melhor caminho, a melhor resposta. Toda a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? O nosso ego ferido nos impede de olhar a melhor resposta para aquilo, o melhor caminho. Que às vezes pode ser simplesmente o silêncio, o afastamento, mas ainda assim precisa vir desconectado dessa esfera de imperfeição que a gente carrega dentro de nós e a gente não consegue enxergar a melhor resposta, o melhor caminho. Então a oração pode ser utilizada para solicitar ao Pai, à Mãe, a Deus, que é tudo, né? Que é essa fonte de amor infinita, que é essa causa primeira de todas as coisas, pode ser utilizada para solicitar que essa fonte de amor nos conduza diante de algo que, se nós conduzirmos por nós mesmos dentro de nossa imperfeição, a gente não terá as melhores soluções, as melhores respostas para aquilo, né? Então, dentro dessa abordagem, dessa oração que nos conduz, sim, é um mecanismo poderosíssimo que nós podemos, né, recorrer e dá certo e funciona, né? E evita aquilo que a Joana fala, que quanto mais a gente posterga, quanto mais a gente foge daquilo, mais a gente vai diminuindo a nossa autoestima, mais a gente vai entristecendo, mais a gente vai perdendo a oportunidade de olhar para os nossos recursos internos valiosos, podendo entrar, inclusive, num processo de transtorno depressivo, o que é mais grave ainda, né? Ao contrário, quando a gente olha para isso
com coragem, com bravura e usa os nossos recursos internos, a gente aumenta a nossa autoestima, a gente se conecta cada vez mais de forma amorosa com a gente. Por isso o autoconhecimento é tão importante, não só para a gente perceber aquilo que a gente precisa melhorar, mas para a gente começar a investigar o que eu tenho de bom que eu posso utilizar para me ajudar a lidar com aquela situação desafiadora, tá? Então, eu espero de alguma forma ter contemplado vocês que não puderam estar presentes na palestra no nosso último encontro na sexta-feira. Dizer para vocês para ficar atento, nos sigam no Instagram, porque lá nós também temos as datas de quando ocorrem os nossos encontros. Nós temos um grupo no WhatsApp também. E espero encontrar vocês numa sexta-feira lá em Botafogo, para que a gente possa trocar esses tipos de conhecimento e aprendizado e depois seguir para o momento do passe, na maca, onde nós temos a oportunidade de receber as energias benéficas do mundo maior. E te convido a curtir, a seguir, a compartilhar esse conteúdo, se você achar que pode ajudar alguém, né, que pode despertar algo em alguém que esteja precisando desse bate-papo, né? E sempre que você puder, revisite esse vídeo para relembrar o quanto que é importante a gente respirar para sair do sistema simpático de luta e fuga, acionar o sistema parasimpático, a raciocinar com clareza diante dos desafios, entendendo que nós não estamos naquele momento passando por uma situação de ameaça da nossa vida, e no momento que eu consigo raciocinar, buscar os recursos do mundo maior e também me conectar com os meus recursos internos para lidar com as situações desafiadoras da vida. Muito obrigada e nos vemos no próximo Psique.